Bom dia a todos. Obrigada aí a todo mundo que está aqui ao vivo aqui com a gente. Eu convidei para esse bate-papo o João Lisboa. O João é sócio da IP e cogestor das estratégias IP Participações, IP Previdência e IP Atlas. Então, acho que ele vai conseguir responder aí boa parte das dúvidas que vocês têm. Pessoal, eu queria começar mostrando fazendo uma reflexão aqui junto com vocês, tá? Deixa eu abrir aqui e compartilhar minha tela. Acho que está todo mundo vendo, né? Você está vendo aí, né, João? Assim, eu converso bastante com vocês todos os meses, né? E acho que vários de vocês também já me acessam bastante via WhatsApp. E uma coisa que é muito comum está todo mundo se fazendo perguntas nesse momento, né? Quando é que o mercado volta a subir? Se uma determinada empresa é um bom investimento agora? O que vai acontecer com esses juros nos Estados Unidos? Quem vai ganhar a eleição? E nós também estamos nos fazendo essas perguntas. Acho que o mercado inteiro está se fazendo inúmeras perguntas. A má notícia é que ninguém com precisão sabe essas respostas, né? Acho que é muito difícil a gente saber com precisão essas respostas. Mas a boa notícia é que tem como você ter muito sucesso em investigações e navegar nesse ambiente, mesmo sem saber precisamente essas respostas. E o IP Participações, eu acho que ele é uma certa expressão dessa história, né? O fundo é um fundo que existe desde 1993, então você imagina, vocês podem ter certeza que ao longo da trajetória da IP a gente teve inúmeras dúvidas, a gente se fez inúmeras perguntas. E mesmo com todas as dúvidas e todas as perguntas que a gente fez e todos os percalços que a gente encontrou no caminho, a soberania das empresas, a qualidade das empresas foi superior a essas dúvidas, de alguma forma, né? Então, a gente conseguiu, ao longo do tempo, efetivamente construir patrimônio em ações, que é o nosso objetivo, né? Então, quem investiu R$100 mil no início ali do Plano Real, hoje tem mais de 18 milhões na IP. Isso foi quase 3 vezes o CDI e 7 vezes o Ibovespa nesse período. Mas é claro que é muito difícil olhar para esse gráfico e não olhar para essa queda atual e não embrulhar o estômago, né? Nós também aqui ficamos com o estômago embrulhado quando a gente olha para essa queda recente. Nós todos somos sócios da IP, sócios e colaboradores da IP, somos todos co-investidores dos fundos e também arde o nosso estômago quando a gente vê uma queda. Mas eu convido vocês a dar outros zooms na história da IP, tá? Especificamente, escolher aqui 3 períodos, tá? O subprime, a Torres Gêmeas e a crise da Rússia e dos tigres. Hoje, essas crises elas são os detalhes no gráfico, né? A crise do subprime ela aparece um pouquinho mais, as outras 2 crises sequer aparecem. E na época dessas crises, a gente também tinha muitas dúvidas, né? E eu vou lembrar vocês como é que era o gráfico de quem estava vivendo essa crise na época. Então, quem viveu a crise do subprime, em um determinado momento, viu esse gráfico na IP, né? Assim, a queda do topo ao vale chegando a 46%. Quem viveu a crise das Torres Gêmeas, depois de 7 anos investido no fundo, retornou seu investimento ao CDI, né? O longo prazo voltou para o CDI. E quem viu a crise dos tigres e da Rússia, deve ter sido uma menor parcela das pessoas aqui, mas viveu uma queda do topo ao vale de 76%. Essa pessoa provavelmente, quando viu isso, falou, bom, já era, né? Assim, acho que meu investimento em ações deu errado. E quando você volta para o gráfico que eu estava mostrando, quando você olha isso tudo ao longo do tempo, essas crises passaram. E uma certeza que a gente tem quando a gente investe em ações é que vai existir volatilidade. Momentos como o que a gente está vivendo hoje, que a gente já viveu no passado, vão acontecer outras vezes. E assim como tem aquela expressão, né, o tempo cura tudo, ou quase tudo, né? A gente também acredita que em ações o tempo joga a nosso favor, né? Então, se você tiver investido em boas empresas, em negócios bons, o tempo ao longo do tempo vai corrigir essas imperfeições, esses negócios vão seguir o seu caminho. Olhando para trás, é óbvio dizer que a gente gostaria de ter investido no mercado em todos esses momentos de baixa, né? E talvez a gente esteja de novo vivendo esse momento. E assim como na época que a gente estava vivendo a crise do subprime, Torres Gêmeas e Rússia e Tigres, a gente não sabia quando o mercado ia voltar, a gente não conseguia dizer isso, porque na verdade é que de repente o mercado volta, né? Quando você vê, o mercado já voltou.
a gente tinha uma certeza que a gente estava comprando bons negócios em preços interessantes. E que, se a gente tivesse paciência, a gente ganharia dinheiro investindo em ações. E eu acho que essa é uma certeza que a gente tem de novo. A gente, de novo, não sabe quando o mercado volta. A gente também, assim como vocês, tem uma série de dúvidas e questionamentos que passam na nossa cabeça, mas a gente olha para os negócios, olha para as histórias individuais desses negócios que a gente está investido, e a gente tem muita confiança de que, ao longo do tempo, essas empresas vão ter um bom retorno. Então, queria só passar por esses pontos aqui, tentar trazer um pouco aí de conforto, que eu imagino que não seja um momento fácil para muitos de vocês, não está sendo também para a gente, mas que eu acho que assim, a trajetória da IP, a gente já viveu isso outras vezes na trajetória da IP, está um pouco, e talvez lembrá-los disso dá um pouco de serenidade de que, assim, no final dá certo, né? Eu acho que a gente tem que ter paciência investindo em ações e saber realmente aproveitar esses momentos a nosso favor, né? Eu vou, sem mais delongas aqui, eu vou passar a palavra para o João. João, bom dia. Obrigado pela introdução, Carol. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. E eu vim dar sequência nesses papos mensais que a gente tem feito para atualizar um pouco do que tem acontecido nos fundos, de como é que a gente está reagindo nesse mercado um pouco mais arisco que a gente está vivendo. Bom, começando, acho que, como vocês devem imaginar, o mercado de ações atualmente está andando muito por causa do macro. Então, ele anda para cima e para baixo, em função muito de inflação nos Estados Unidos, dados de inflação na margem, postura do Fed. Isso tem feito muito preço muito rápido nas ações. A gente está vendo uma volatilidade muito acima do normal. Como é que a gente está lidando com isso? Acho que tem dois principais pontos aqui. Tá? Um é que a gente está sendo um pouco mais ativo nos ajustes de posições, entre posições, e o outro é que a gente está usando muito mais proteções. Deixa eu entrar um pouquinho em detalhe em cada um desses pontos. Nos ajustes de posições, essa volatilidade, ela muitas vezes está acontecendo de forma relativamente indiscriminada. Claro que cada caso é um caso, as empresas se ajustam, tem empresas de risco maior caem mais, empresas de risco menor caem menos, mas quando cai tudo ao mesmo tempo, sobe tudo ao mesmo tempo, você tem alguns exageros. Alguma empresa que não deveria ter caído tanto, alguma empresa que caiu mais do que deveria, e a gente está aproveitando esse momento para reequilibrar o portfólio baseado nessa oportunidade que a volatilidade tem dado para a gente. Muito com a cabeça de proteger o portfólio aqui, tá? Então, quando a gente está pensando hoje em reajustar a carteira, a gente está sempre com uma cabeça pensando em o que pode dar de errado. Se esse cenário piorar, como é que eu vou estar melhor alocado? Será que todas as empresas que eu tenho no portfólio vão passar bem por um cenário pior? Se não, será que não está na hora? Será que ela caiu o suficiente para compensar esse risco maior? Será que não está na hora de ajustar um pouquinho mais para uma posição um pouco mais protegida, que talvez tenha caído a mesma coisa? E esse tipo de ajuste a gente está fazendo bastante na margem, só para dar um pouco de noção. A gente costuma mexer pouco nas posições, mas nesse último mês, desde a última vez que a gente conversou, a gente fez pequenas modificações em mais de 10 posições. Modificações pequenas, normalmente eu estou falando de 0,5% para cá, 0,5% para lá, mas a gente está ajustando constantemente em função dessas oportunidades que aparecem com essas altas e baixas muito fortes. O segundo ponto são as proteções. E as proteções aqui, a gente está usando mais proteção do que a gente usou provavelmente nos últimos 10 anos, talvez. Como é que a gente faz com essas proteções? Na prática, a gente aproveita esses momentos de muita animação e muito pânico do mercado para usar instrumentos que são um pouco mais ágeis em você proteger a carteira. Então, a gente usa aqui estruturas de opção, opções de índice, shorts diretos nos índices, até mesmo um pouquinho de treasury. A gente tenta proteger um pouco mais do patrimônio na hora que a gente acha que o otimismo está um pouco demais e que o cenário continua um pouco esquisito. Eu vou dizer na prática como é que a gente usou isso nesse último mês. Tá? Então, da última vez que a gente conversou, o Gabriel Ramone, que veio falar com vocês, e o Gabriel apresentou que o mercado tinha recuperado em torno de 15% das mínimas que ele tinha batido nesse ano. Então, ele bateu as mínimas em torno de meados de junho, nesse momento ele estava caindo em torno de 23%, e ele recuperou para estar caindo em torno de 10% na última conversa que a gente estava. Isso basicamente significa que ele tinha recuperado mais da metade do que ele tinha caído no ano. Por que ele recuperou tão rápido, em torno de 2 meses, tanto da queda? Porque na margem começaram a vir dados um pouco melhores de inflação. E na margem o Fed estava reforçando de que ele ia subir o juro de acordo com esses dados de inflação. Se a inflação se mostrasse mais comportada, o aumento de juros talvez não precisasse ser tão brutal. E, em função disso, o mercado começou a acreditar que talvez a inflação tivesse um pouco mais controlada
que talvez não tivesse um problema tão grande assim quanto ele, num primeiro momento, parecia, e recuperou parte da queda. A gente achou que a reação do mercado foi, naquele momento, talvez um pouco otimista. Não quer dizer que ela estava incorreta, mas a gente só achou que faltava tanta informação para a gente concluir que, de fato, o pior tinha passado. Eu acho que todo brasileiro tem essa experiência da inflação na cabeça, e a gente sabe que esse dado pode ser muito misleading. Você pode se enganar por um dado que na margem parece melhor e que, às vezes, passa 1 mês, 2 meses melhor, e que, de repente, a inflação volta a aterrorizar mais para frente. Inflação é um negócio traiçoeiro, e é até por isso que o FED está tão incisivo em conter ela o quanto antes, e, portanto, a gente queria proteger a carteira de, eventualmente, um dado pior assustar o mercado e você devolver essa recuperação que a gente tinha tido. Né? Então, o que a gente fez na época? O portfólio estava 1/3 no Brasil e 2/3 no exterior, mais ou menos. A posição do Brasil a gente manteve, mas a posição do exterior, especificamente, a gente reduziu de 2 formas. A primeira, a gente reduziu, vendeu um pouquinho das ações, foi para 60%, então vendeu aí talvez 7%, 8% das ações e fez um pouquinho de caixa. E a segunda ação foi com as proteções. Então, a gente usou essas estruturas de opções, short de índice, treasury, para reduzir o equivalente a 20% de exposição na exposição internacional. Então, recapitulando, a gente saiu de uma exposição 30 baixos, 60 altos entre Brasil e exterior, para uma exposição de 33 Brasil com 60 menos 20 aqui no exterior com as proteções. Então, um 33,40. Protegeu bastante essa exposição no exterior. Essa proteção, de novo, não é tentando acertar o movimento de juros, é simplesmente refletindo que a gente achava que naquele momento a gente tinha talvez mais para perder do que para ganhar. E um pouco tentando proteger de um eventual movimento de volta desse medo da inflação. E foi exatamente o que aconteceu. Tá? Então, no último mês, o mercado devolveu lá fora toda a recuperação que ele tinha feito nesse período. O mercado voltou a cair os 24% que ele estava exatamente na mínima do ano. Então, cai 15 de lá para cá, e a nossa proteção agiu exatamente como a gente esperava que ela fosse agir. Ela protegeu em torno de 3 pontos percentuais da cota nesse período. Então, no período em que o Ibovespa caiu um pouquinho, desde a nossa última conversa, o S&P caiu 15%, o fundo caiu em torno de 6,5%. Então, o principal componente de proteção da cota foram essas proteções, e o segundo foi a performance um pouquinho superior das nossas posições aqui no Brasil. Então, do nosso terço investido no Brasil, as 2 principais posições são Equatorial e Apivida, e as duas tiveram um resultado positivo em torno de 5% de alta nesse período, nessa janela. A Equatorial, principalmente por uma aquisição que ela anunciou na semana passada, a distribuidora elétrica de Goiás, que gerou bastante valor na nossa visão e na visão do mercado. A ação subiu 7%, 8% no dia que a notícia saiu. E na Apivida, por um dado de crescimento orgânico e de ganho de market share, que finalmente está voltando. Então, o mercado se decepcionou bastante com o resultado operacional dela no ano passado, uma mistura de uma sinistralidade maior no setor, com ela não conseguindo crescer organicamente o que ela esperava crescer, e competidores parecendo mais duros do que o mercado acreditava. A ação caiu em torno de 50% nos últimos 12 meses, e agora a empresa começou a entregar um crescimento orgânico um pouco melhor, um pouco mais de market share, os competidores um pouco mais apertados, e a ação voltou a subir um pouquinho. Então, esses foram os 2 principais pontos que protegeram a carteira, e eu acho que nesse último mês eu queria também fazer um pouco um panorama geral de como é que a gente está investido. Então, eu acho que quando a gente fala desse ambiente de juro mais alto, de inflação, o juro mais alto e empresas de tecnologia costumam ser associados a risco. Né? Então, quando você pensa em empresas de tecnologia, você normalmente está lembrando de empresas com aquele perfil de altíssimo crescimento, alto risco e altos valuations. Acho que um exemplo claro que o mercado gosta de dar é o próprio Zoom, que é o software, a empresa que faz o software que a gente está usando aqui. O Zoom é uma empresa que fez uma super alta no Covid, baseado no crescimento que ele teve excepcional e na expectativa de muito mais crescimento dali para frente. De lá para cá, a empresa cai quase 90%. Nesse setor de software, a própria natureza do negócio ser de mais alto risco, às vezes a empresa queima caixa, precisa levantar capital, às vezes o fluxo de lucro está lá na frente, quando a taxa de desconto aumenta, esse negócio bate mais forte no preço. Essa indústria inteira, a gente está vendo amplamente ações caindo 60%, 70%, 80%, até mais nesse cenário. E a gente que gosta de empresas de tecnologia, às vezes é associado a esse tipo. Às vezes a gente pode fazer associação a esse tipo de empresa, mas o que a gente compra aqui não é esse tipo de empresa, definitivamente.
Quando a gente fala de tecnologia, as empresas que a gente compra são empresas como o Google, como a Microsoft, como a Amazon. Essas hoje são nossas 3 principais empresas de tecnologia lá fora. E quando a gente pensa nessas empresas, são negócios muito mais maduros, muito mais seguros, com um crescimento muito mais comportado, mas também com valuation muito mais compreensível e com uma posição competitiva, com uma geração de valor para os clientes deles muito mais comprovada do que essas empresas. E essas empresas naturalmente sofrem muito menos desse cenário de aumento de juros do que as outras empresas de software que a gente estava falando, mais incipientes, com um perfil de risco e de retorno muito diferente. Tá? Então, só para balizar um pouco disso, essas nossas empresas de tecnologia caem em torno de 30% nesse ano, todas 3, contra um S&P de 20 caindo 24% e um Nasdaq caindo 30 e baixinhos também. Então, uma queda que eu acho que é em linha com o resto do mercado e muito mais protegida, tanto até agora quanto daqui para frente, no ambiente de juros versus empresas de tecnologia tradicional. Tá? E eu acho que outro ponto interessante aqui é falar que se a gente somar todas as empresas de tecnologia no nosso portfólio, apesar de a gente gostar muito delas, apesar de algumas delas serem das principais posições do fundo, elas compõem hoje um pouco mais de um quarto da carteira. Então, a gente tem uma exposição não tão alta e bem mais diversificada do que ela pode parecer na carteira. Outros setores, a gente tem pelo menos 3 setores que têm relevância grande, em torno de 15%, 20% da carteira hoje, que são eles utilities, serviços financeiros e saúde. E ainda tem outros setores, o saldo da carteira ainda está em outros setores diversificados. Né? Então, o que a gente tenta aqui, e sem fazer atribuição de se a gente está fazendo um call num setor ou no outro, de novo, a gente sempre tenta olhar empresa a empresa, ver a oportunidade e montar um portfólio bem equilibrado, bem diversificado e que vai aguentar um tipo de choque pontual numa indústria, que vai aguentar um choque pontual numa empresa e que mesmo assim vai sair muito bem lá do outro lado. Eu acho que o portfólio hoje é isso, a gente está com o portfólio tentando deixar ele bem pronto, bem protegido para uma eventual piora da situação, se é que ela vai acontecer, sem tentar fazer o julgamento se a situação vai piorar ou vai melhorar. A gente tem diversificação de setores, diversificação de empresas, diversificação geográfica entre Cailá, a gente está trabalhando com essas proteções. De novo, o fundo está 1/3 no Brasil e está 60 menos 20 lá fora. Essas proteções são super dinâmicas, se a gente achar que o mercado descontou demais, a gente pode desmontar elas e voltar a ficar aos 60 ou 60 e poucos por cento investido no exterior, e a gente está achando que a carteira está super equilibrada e super bem preparada para passar o que pode vir. Só uma mensagem final aqui. Como a Carol falou aqui na apresentação inicial, a gente está co-investido com vocês, e a gente imagina que esse momento de queda do fundo de mais de 20% no ano é um momento que causa muita dor, e ele causa muita dor para a gente também. E a gente está com a atenção triplicada aqui, e olhando caso a caso e tentando reanalisar, estressar as empresas, tentando ver se o portfólio está super bem preparado para qualquer cenário que possa acontecer. Enfim, eu acho que a gente está bem confiante de que isso está bem equilibrado, está bem calibrado. Tá? Enquanto a gente não pode dizer se esse negócio não vai cair mais, a gente não tem a menor condição de prever se esse negócio vai cair ou subir nos próximos 12 meses. O que a gente pode dizer com confiança é que hoje, mesmo considerando o cenário mais duro, mesmo considerando juros, mesmo considerando uma economia que talvez desacelere, a gente encontra mais retornos nos nossos investimentos do que a gente encontrava um ano atrás. E é isso que dá conforto para a gente de que, no longo prazo, 3, 5, mais anos, a gente vai ter excelentes retornos com a carteira que a gente tem hoje. Eu vou devolver a palavra para a Carol, a gente vai abrir para perguntas agora. Fiquem à vontade. Obrigada, João. Eu tenho algumas perguntas aqui. A parte de uma primeira pergunta você já respondeu, quais são os principais setores do fundo, eu vou repetir aqui. Tecnologia, utilities, serviços financeiros, né, João? E saúde. E para recapitular a estratégia do fundo, assim, vou falar do IP Participações. O IP Participações é um fundo que quer gerar retornos absolutos em janelas de pelo menos 5 anos. Tá? Eu acho que uma coisa muito importante para ter todo mundo muito claro na cabeça do IP Participações é que ele é muito agnóstico em relação a índices. Tá? Como é um fundo que investe de forma muito ativa no exterior também, ele muitas vezes tem uma carteira muito diferente, tanto dos nossos peers brasileiros, quanto do Ibovespa em si. O que a gente quer é, ao longo do tempo, construir patrimônio em ações a partir desse fundo. Tá? Então, resumo, ele investe no Brasil e no exterior. A gente faz o hedge cambial da parte que a gente tem no exterior, então é um fundo que não está, embora o João falou aqui que a gente tinha 60% comprado lá fora, né, reduzido um pouco por essa proteção, mas comprado 60% em empresas lá fora.
a gente não está 60% exposto ao dólar, tá? A gente faz o hedge cambial disso, porque o objetivo é gerar retornos em reais. João, mais uma pergunta aqui. Se você quiser abrir o Q&A aí, João, você consegue meio que acompanhar comigo a pergunta. Sabendo que o movimento de taxa de juros nos Estados Unidos deve continuar e no Brasil já acabou e pode começar a cair com o Fed subindo, por que manter empresas nos Estados Unidos e não voltar para o Brasil? Boa pergunta, obrigado. A gente sempre tenta diferenciar o que é Brasil e Estados Unidos do que está acontecendo no caso a caso das empresas. Então, acho que é muito interessante que, ao mesmo tempo que o Brasil descontou para caramba e que a gente vê algumas empresas com valuations bem mais baratos aqui, e o Brasil, país como um todo, talvez à frente do ciclo, né, no sentido de que o juro já subiu bastante, no sentido de que ainda não tem tanto esse medo de que a situação possa piorar aqui. A gente não vê nas empresas que a gente gosta, e lembrando que a gente tem uma barra de qualidade super alta para o que a gente gosta de investir. A gente tem 3 pilares que a gente não abre mão de nenhum deles, né? Então, a empresa tem que ter um motor próprio de crescimento, no sentido de que ela tem que ter uma razão para crescer, que independa do cenário macro, de um ciclo específico. A empresa tem que ter um escudo competitivo bem claro, então ela tem que ter uma razão para sobreviver à competição e poder manter retornos acima da média no longo prazo, e ela tem que ter as pessoas certas, tanto do ponto de vista ético quanto do ponto de vista de competência. A gente não abre mão desses 3 pilares, e quando você analisa no Brasil e usa esses 3 pilares, você restringe o seu universo a menos empresas. A gente tem algo entre 20, talvez 30 empresas que a gente acompanha mais de perto aqui no Brasil e que a gente acha que cumprem esses 3 pilares muito bem. E quando a gente olha nesse universo de empresas, a gente vê valuations que talvez já reflitam um pouco dessa situação. Então, a gente não vê nenhuma barganha nessas empresas versus o que está sendo precificado lá fora. Então, por mais que lá fora esteja talvez com um ciclo macro talvez um pouco mais complicado, um pouco mais de risco, a gente tenta colocar isso na conta, caso a caso, analisar como é que seria no cenário de juro subindo para além do que ele está previsto lá fora, analisar como é que seria no cenário de uma empresa ter sentir um pouco de uma recessão, sentir uma economia um pouco mais fraca, sentir a demanda desacelerando, e tentar entender o que você está pagando por isso e como é que essa empresa sai do outro lado. E quando a gente põe tudo isso na conta, a gente ainda encontra mais oportunidades lá fora do que aqui. Então, por mais que o cenário macro possa indicar, talvez, que o Brasil tem menos para sofrer do que lá fora, eu acho que no caso a caso, a gente ainda acha que as empresas que a gente investe lá fora estão tão bem ou mais bem posicionadas para sair do outro lado com retornos melhores do que as que a gente investe aqui no Brasil. Só de novo, dando uma ordem de magnitude aqui, tá? Mas, e óbvio que tem muitos eventos no meio desse caminho, tá? Mas assim, se você pegar uma Equatorial, que é a empresa que a gente gosta, ela está perto das máximas históricas. Se você pegar a Localiza, a empresa que a gente gosta, atualmente a gente não tem todos os portfólios, mas a empresa que a gente gosta e admira muito também está perto das máximas históricas, um pouquinho abaixo, mas perto das máximas históricas. Se você pegar a Multiplan, que é uma empresa que a gente gosta, tem uma posição pequena, só sobe 30 e poucos % no ano. Se você pegar a Arezzo, ela está na máxima histórica, é outra empresa que a gente gosta. Então, assim, as boas empresas não sofreram tanto do ponto de vista de valuation. Pode até ser que elas tenham um cenário mais fácil pela frente, e menos incertezas pela frente por aqui do que as empresas lá fora. Mas eu acho que as empresas lá fora, de novo, a gente está comprando o Google com uma queda de 30% hoje. Está vendo múltiplos no Google que a gente não vê desde 2015 ou 2016, se eu não me engano. Então, assim, eu acho que se a gente coloca tudo na conta, coloca preço, coloca cenário, coloca qualidade da empresa e tenta fazer esse balanço, a gente não encontra mais oportunidade lá fora. Ótimo. João, vocês analisam o cenário macroeconômico mundial ou focam basicamente nas empresas? A gente sempre tem que estar atento ao que está acontecendo no cenário macro, mas é sempre como um auxílio à análise do caso a caso. Então, vou dar um exemplo. Quando o cenário de juro começa a apertar, quando o cenário inflacionário começa a apertar, a primeira coisa que a gente faz legal, quais das nossas empresas são mais sensíveis a um ambiente inflacionário pior? Quais das nossas empresas são mais sensíveis a uma recessão? De que forma uma recessão bate nelas? Como é que a mecânica de aumento de juros impacta no valuation dessa empresa? Será que o lucro dela é tão mais longe que a taxa de desconto maior deveria ter um impacto mais forte nela? Onde é que estão as receitas dessa empresa? Às vezes você tem um problema localizado na Europa. Será que a gente tem uma empresa que tem uma exposição maior à Europa? A gente sempre tenta pensar no caso a caso,
mas o caso a caso sempre depende do panorama macro. Então, eu acho que ele ajuda a complementar a figura, mas ele nunca é uma diretriz de falar, olha, agora o Brasil está na frente do ciclo, vamos realocar para o Brasil. É assim, será que o Brasil, das posições que a gente gosta, o preço indica uma oportunidade melhor, dado o ponto no ciclo versus o preço lá fora? Eu acho um pouco nessa linha, assim. Ótimo. João, de repente vale a pena você abrir o Q&A para ler essa comigo, porque como é uma pergunta um pouco maior, que a Carol perguntou ali, como vocês veem o third quarter earnings seasons lá fora? Lucros ainda subindo graças a energy industrials, principalmente, mas os demais setores devem sofrer mais por conta de currency, dólar apreciado e demanda. Não? Obrigada. Carol, obrigado pela pergunta. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a gente já está vendo, a gente começa a ver agora um pouco de desaceleração dependendo do caso. Mas, de novo, como você mesmo pontuou, eu acho que assim, você está num ambiente em que você tem empresas que vão se beneficiar, você tem empresas que vão se prejudicar, e a gente tenta olhar caso a caso. Eu vou dar um exemplo prático da nossa carteira agora, tá? Então, Google, por exemplo, é uma empresa que é uma das principais posições do fundo hoje, e é uma empresa que está desacelerando receitas materialmente depois de um ano muito forte no ano passado, onde as receitas cresceram mais de 40%. A gente tenta entender, a gente usa auxílio de dados alternativos, provedores de dados alternativos, tenta entender o que está acontecendo nesse mercado de propaganda, justamente para entender se essa desaceleração vai ser um pouco mais forte do que o esperado ou não. Eu acho que assim, várias empresas podem começar a sentir um efeito de uma desaceleração da economia agora, mas pontualmente, de novo, você não está comprando ou não comprando a empresa desacelerar ou a empresa acelerar, né? Você está comprando uma expectativa, e se a empresa desacelerar mais do que essa expectativa, porque as ações antecipam essas expectativas, né, no preço. Então, se a empresa desacelerar mais do que a expectativa, aí talvez você tenha que esperar, você tem que diminuir a posição, você tem que se proteger. Mas se a empresa desacelerar, mas menos do que a expectativa, eventualmente as pessoas vão estar pagando mais para aquele negócio. Né? Esse é sempre um jogo muito difícil de fazer, esse jogo do TRI, e a gente não faz, tá? O que a gente está atento será que esse dado, será que esse ponto na margem, será que essa desaceleração é um indício de alguma coisa mais duradoura para a empresa? Será que, no exemplo do Google, que eu acho que é um bom exemplo, será que uma desaceleração do crescimento atual é um indício de que ele já está saturando a penetração dele no mercado de propaganda global? Hoje ele é um player muito relevante, em torno de 1/4 de todas as receitas de propaganda do mundo. Será que a desaceleração é um sinal de uma economia só mais fraca ou será que por trás tem um outro ponto que pode ser mais duradouro e que deveria impactar o valor da empresa? Eu acho que um pouco desse tipo de análise que a gente faz. Mas, assim, a gente claramente está muito atento ao que está acontecendo na margem, até porque isso é um sinal, tudo isso são sinais de como é que a economia vai reagir a esse desarranjo geral que a gente está vendo, e a gente vai ter que ajustar o quanto que a gente atribui de valor de longo prazo para cada empresa, de acordo com como é que elas forem reagindo a isso. Ótimo, João. Não ter estratégias é um pilar ou é devido a risco de eleições? O valuation não agrada? Desculpa, a pergunta é não ter estatais, certo? Se é um pilar nosso ou a gente não tem por causa das eleições e se o valuation das estatais nos agrada? Tá bom. Esse é um pilar, tá? A gente basicamente exclui estatais da nossa cobertura por duas razões. Eu acho que a primeira é que quando a gente fala dos pilares de investimentos e a gente tem o terceiro pilar, que são as pessoas, acho que é importantíssimo que as pessoas estejam com os objetivos alinhados com os nossos. E quando você está num estatal, o seu principal sócio não necessariamente tem o mesmo objetivo que você. Você pode ter o objetivo de maximizar seus lucros e o seu sócio pode estar com o objetivo de fazer política pública e ajudar o país e diminuir o lucro com isso. Então, esse nível de desalinhamento para a gente bloqueia a gente de querer olhar esse tipo de negócio. Tá? E o segundo ponto é que esse negócio naturalmente requer um acompanhamento do cenário político em tempo real e super forte, porque esse é um cenário, eventualmente a eleição agora poderia ser um cenário binário para muitas dessas empresas. Se dá a eleição de um jeito, a empresa vai muito bem, se for para outro jeito, a empresa vai muito mal, e a gente não quer fazer investimentos, a gente não faz investimentos baseado nesse tipo de evento binário de curto prazo aqui, que a gente não se sente apto a julgar melhor do que ninguém se a eleição vai para um lado ou vai pelo outro. Então, novamente, só mencionando um pouco desse como é que a gente lida com essa questão de eleições, eu acho que a gente sempre tenta, de novo, dos três pilares, o primeiro é o motor de crescimento, né? É ele crescer independentemente do cenário macroeconômico ou dos ciclos. E eu acho que faz
parte do motor de crescimento você pegar uma empresa que é um pouco mais blindada, independentemente do cenário macro. Então, acho que é assim que a gente se posiciona, e é por isso que a gente exclui as estatais. Tá ótimo, João. O Itaú voltou para a carteira da IP. Houve uma redução do cenário competitivo? Obrigado pela pergunta. Redução do cenário competitivo, eu não sei se eu diria assim. Como é que eu colocaria o cenário? Tá? Eu acho que hoje a gente tem o Itaú respondendo melhor à ameaça competitiva e a gente tem um valuation que nos atrai. Acho que são essas duas principais razões pelas quais a gente voltou a ter essa posição. Acho que no início do ataque, falando mais para 2018, quando os disruptores dessa indústria, tanto do lado do varejo, do banco de varejo, né, o Nubank, o Inter, quanto do lado da parte de investimentos, a XP e o BTG, estavam começando a bater mais forte lá atrás. Acho que os bancos ainda demoraram para reagir. Eles ainda tinham, acho que, por exemplo, o melhor exemplo que a gente usa aqui é a anuidade do cartão de crédito. Assim, era um flanco muito fácil da concorrência bater, e a concorrência bateu, veio com propostas de cartão de crédito melhor do que os bancões. E ao longo do tempo, eu acho que assim, o Itaú, principalmente, foi respondendo a essas ameaças, aceitando a nova realidade, zerando as taxas, ainda está nesse processo, tá? Mas zerando muitas das taxas que não faziam sentido, tornando o produto deles mais competitivo para o cliente deles, e tornando a razão para você mudar de banco pior, e encontrando novas formas de lucrar, mesmo assim. Então, cortando linhas de lucratividade relevantes, como essa linha de cartão, e mesmo assim crescendo os lucros. Isso para a gente impressionou muito positivamente, assim, a capacidade de reagir do banco, a capacidade dele de se posicionar muito melhor. Então, assim, a foto que a gente via lá atrás dos bancos numa situação de corner, onde eles iam perder muito mercado, agora já não é mais tão clara para a gente. A gente acha que os novos entrantes são muito bons, mas que os bancos também estão conseguindo reagir razoavelmente bem, e podem manter seu espaço bem razoável na indústria ainda. E você combina isso com um valuation super atrativo agora. Assim, se você pegar, a gente investe via Itaúsa, né? Então, você ainda tem um pouco do desconto de holding versus o que você está fazendo no investimento, mas você está falando de algo como 7 vezes lucro, talvez até um pouquinho menos. Então, a gente acha que essa combinação do banco respondendo bem à ameaça competitiva, rentabilidade alta do banco, e o valuation barato ficou atrativa de novo. Aproveitando a pergunta do Itaú, você tem uma opinião sobre outras companhias que também caíram muito no setor financeiro, Nubank, Stone, Pag, Inter, Porto Seguro? Eu não analiso pessoalmente o setor financeiro, tá? Mas, assim, em geral, essas empresas caíram bastante, mas elas vinham de um patamar muito, muito, muito elevado de valuation, né? E essas são algumas das empresas que caem um pouco naquela categoria mais startup de alto crescimento e de alto risco. E esse cenário um pouco pior bate mais forte mesmo, e as pessoas exigem retornos um pouco mais próximos, um pouco mais de segurança, e por isso batem mais nessas empresas. Eu acho que alguns casos, teve até algumas situações pontuais, o caso de Stone, por exemplo, mas sem entrar em detalhes, eu acho que simplesmente a gente ainda não achou que o valuation, mesmo depois da queda, se tornou uma oportunidade ainda nesses casos. Mas a gente admira muito as empresas, são empresas, o Nubank, o crescimento de clientes é admirável, né? É o maior neobank, né? O maior banco de nova geração do mundo. São mais de 60 milhões de clientes, se não estou enganado. Então, assim, é com certeza admirável olhar o que essas empresas fizeram, mas a gente não acha que chegou no ponto de valuation para a gente achar que é uma oportunidade. Outra pergunta, João. O que vocês acharam desse deal da Equatorial? A gente achou excelente. Eu acho que a Equatorial, ela vem fazendo uma série de aquisições. Ela estava muito... O mercado passou a questionar a Equatorial por uma aquisição recente que ela tinha feito com Ecoenergia, que é uma aquisição no setor de geração de energia renovável. Então, a Equatorial, historicamente, era uma empresa de distribuição de energia, é o poste e a luz que chega na sua casa, é o last mile da distribuição de energia. Em 2016, 2017, ela ganhou um leilão ali de transmissão de energia, que são as linhas de longa distância, e mais recentemente agora, no último ano, se não me engano, ela fez esse deal de Ecoenergia, que é um deal de energias renováveis. Tá? E esse deal basicamente diversificou, de novo,
a empresa, mas naquele momento ela pagou, foi um ativo bem diferente da Ecoenergia, né? Foi um ativo que ela pagou caro por um ativo que já era muito bom. Normalmente a Equatorial paga barato por ativos que precisam de um turnaround, e ela faz esse turnaround muito bem, e por isso ganhava muito dinheiro. E ela fez esse playbook várias vezes, e o mercado estava questionando a aquisição da Ecoenergia porque foi um deal com um perfil muito diferente e com um retorno muito menor do que o esperado, na época até menor do que talvez você encontrasse no retorno da própria ação da Equatorial, se você não incluísse a opcionalidade nesse deal da Ecoenergia. Eu acho que com esse deal de Goiás agora recentemente, a empresa está virando um pouquinho de volta essa percepção de que talvez ela tivesse perdido a mão um pouco na alocação de capital. Então ela fez uma alocação numa distribuidora, que é um negócio que ela tem conhecimento pra caramba. A gente tem muita confiança na capacidade da empresa de resolver os problemas locais que esse ativo tem. Esse é um ativo diferente, não é um ativo tradicional que vem com as gorduras de uma privatização, que vem com um playbook bem particular que ela usava, os ativos que ela levou em leilões lá atrás. É um ativo que veio de um player privado, e é um ativo que passa por desafios diferentes. Desafios tanto regulatórios quanto desafios políticos locais. E a gente acredita pra caramba nas pessoas lá, que eu acho que é o principal ponto quando você enfrenta esse tipo de desafio, e a gente acha que eles vão resolver muito bem, e a gente acha que o preço que eles pagaram foi muito condizente com uma oportunidade que foi precificada na ação. Então, acho que a gente está otimista quanto ao que pode vir de resultado dessa aquisição. Legal, obrigada, João. A minha ideia é tentar manter sempre esse bate-papo aqui entre 30 e 40 minutos, para também não falar muito tempo de todo mundo. Se alguma pergunta não tiver sido respondida aqui, por favor, boa parte de vocês aqui me tem direto no WhatsApp, me procurem. Bom dia a todos e obrigada. Bom dia, João, obrigada. Obrigado, pessoal. Bom dia.